Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eu te peço a tua unção para o que eu vou falar agora em oração. Por isso, vem Espírito Santo com o teu poder, para que de um modo simples as pessoas possam compreender o quão importante é realizar. Você que está me acompanhando agora, agora mesmo no intervalo, eu estava ouvindo o intervalo, eu percebi, o Mário, ele já fez a árvore genealógica, o Pandinha não. Então, o Pandinha, você não tem noção a bênção que vai ser. Então, explicando por quê. Primeiro, ao fazer a árvore genealógica, infelizmente nós ocidentais não temos esse costume, nós vamos conhecer um pouquinho mais dos nossos antepassados, dos nossos avós, e querendo ou não, quantas coisas influenciam a educação, o modo de pensar, tudo isso vem de uma família, tá? Então, agora ao mesmo tempo que eu dei aquela resposta, é importante fazer as duas árvores genealógicas. Por que, Mário? Eu pensei só na parte biológica, mas a influência da educação. Claro. E também do que foi feito. Porque ser pai não é aquele só que põe no mundo, tá? Mas é aquele que educa. Não, e uma vez o senhor já falou sobre isso. Eu me lembro que até entrou um ouvinte ao vivo no ar, um ouvinte que tinha sido adotado e não sabia absolutamente nada da família biológica. E o senhor falou isso. O senhor falou, se você puder, faz duas. Uma com um pouco de informação que você tiver de sua família biológica e a outra com a sua família adotiva, porque vai ser muito interessante. Então, como o Mário colocou, né, você que está me acompanhando, e agora estou fazendo uma outra experiência no YouTube também colocando, então eles não te escutaram. Então, de fazer as duas, então, árvores genealógicas. Você que não teve, você foi adotado. Tenta fazer o que for possível, né, o conhecimento que você tem daquelas pessoas que não, por algum motivo ou outro, não criaram você. Tá? E a família que você foi adotada, faça por ela. Porque ao fazer isso, o que vai acontecer com isso? Então, eu peço, vem Senhor, com a tua unção. Primeiro, eu peço, vem Espírito Santo, a primeira coisa que eu vou pedir, eu dei uma sugestão. Você não precisa fazer a árvore genealógica, como eu coloquei na rede social, nas minhas redes sociais. Mas essa árvore genealógica tem a oração de São Bento por detrás. Então, que você ache em qualquer lugar a árvore genealógica. Então, mas se você puder seguir essa e completar essa, eu te agradeço. Vai ficar mais fácil, tá? Mas não precisa. E detalhe, eu fui só até os bisavós. O correto seria até tataravós. Mas coloca a mão na sua fronte. Vem, Espírito Santo. Eu peço que o Senhor ilumine essa mente. E façam a experiência. Porque ao fazer a árvore genealógica, e não é só fazer a árvore genealógica, eu quero que você vá agora com essa noção, saúde mental. Quem na família que passou por depressão, vocês vão tomar um susto, tá? Porque é impressionante. Quem me ensinou isso foi o Padre Rob de Grandes. Eu confesso que quando eu escutei a primeira vez, tá, eu fui fazer, depois eu falei, meu Deus, que experiência. Como ele tem razão. Preste bem atenção. A palavra de Deus fala sobre isso. Tá? Lembra os Deuteronômio, capítulo 20, versículo 4, 5. Mas, né, não vou ler a palavra agora não. Eu só quero que você preste atenção. A palavra de Deus fala sobre isso, mas depois em Ezequiel vai dizer também que nós não carregamos o pecado do nosso passado, dos nossos antepassados. Nós somos livres. Então, o que o meu pai fez, eu não tenho culpa do que o meu pai ou minha mãe fez. Mas eu tenho que entender que eu carrego consequências. Vou dar um exemplo. Se seu pai fez uma coisa muito errada, exemplo, manchou o nome da família. Por mais que você queira, vai ter uma influência. Olha, ele é filho do fulano. Exemplo, teu pai matou um monte de gente. E você não tem culpa, você não fez nada disso. Mas a influência. Você é filho da tal pessoa que fez aquilo. E como isso vai influenciar na tua mente? Ou para o bem ou para o mal. Tem pessoas que isso... eu vou dar outro exemplo. Quantas pessoas foram mal criadas pelo pai? O pai abandonou, o pai não deu carinho. E eu conheço vários homens que falaram, eu não vou ser como meu pai. Porque
tudo que meu pai fez comigo, me batia, me machucava, eu vou ser diferente. Porque você sofreu na carne toda o descaso. Quantos homens eu conheço que conheceram Jesus, falaram, eu não quero ser como meu pai. Mas ao mesmo tempo, nós somos de Cristo. Mesmo você que teve pessoas que seus pais não foram um exemplo. Pelo contrário, vamos orar por eles. Clamar a misericórdia de Deus, porque ao fazer a árvore genealógica, eu vou colocá-los, lembrando, a árvore genealógica, principalmente os falecidos, eu vou colocá-los na misericórdia divina. A nós, à medida que eu medir, eu serei medido. Que meçamos, que a nossa régua seja o amor, que a nossa régua seja a misericórdia. E incrível, ao fazer isso, no sangue de Jesus, tudo aquilo que a gente não entende, que influencia, não determina, preste bem atenção. Como assim o ambiente influencia? Você está no ambiente e as pessoas, eu vi até um incrível, tem até muitas vezes, senta no elevador. Já percebeu? O certo seria bom dia. Aí você vê as pessoas com aquela, no elevador, com um jeito, o ambiente acaba você se fechando. O que acontece? O ambiente influencia, gente. Influencia. Onde nós vivemos, influencia. A nossa casa, influencia. Esse ambiente que nós estamos vivendo de ódio, influencia. Saiu até uma pesquisa há pouco tempo, eu estava vendo agora, que a raiva, ela passa mais rápido. Se você ficar com um ambiente de raiva, ouvindo só coisas raivosas, de ódio, você vai sair com raiva mais rápido do que a alegria. A raiva contamina mais do que a alegria contagia. Então, Senhor, no mundo que nós somos contaminados por ódio, pode perceber o ódio. As pessoas nas redes sociais, fala a verdade, quanto ódio, quanto querer jogar um contra o outro, e querendo ou não, isso, por mais que você, já entendi o que o Senhor quer hoje, Senhor, por favor, comigo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, eu peço agora que o teu sangue poderoso, pelo batismo nós somos lavados, lava, Senhor, lava de toda e qualquer angústia que você possa ter, lava de toda angústia, e pelo teu sangue, eu estou agora indo no sangue do coração de Jesus, transpassado, Senhor, desse sagrado coração que foi transpassado pela lança do soldado romano, saiu água e sangue, que essa água purifique de toda a angústia, e que teu sangue, Senhor, liberte a nossa mente, nosso interior, a nossa alma, de toda e qualquer angústia, angústia é falta de paz. Quando eu falo em angústia, quando você está angustiado, aflito, a primeira coisa que você perdeu foi paz. Os maus pensamentos nos levam à angústia, nos tira a paz. Quando eu uso o termo angústia, eu estou dizendo falta de paz. Quantas pessoas foram buscar um suicídio por causa da falta de paz? Quantas pessoas perderam o sentido de vida por causa da falta de paz? Perceba, Jesus ressuscitado, a primeira coisa que ele fala, e direto ele fala, minha paz esteja convosco, que a paz esteja convosco. Não vos perturbe o vosso coração. Em várias passagens do Evangelho, a minha paz esteja convosco. Por favor, como nós sempre fazemos, mão direita na fronte, mão esquerda no coração. Senhor, eu te peço, tudo aquilo que nós não vemos, mas que fica impregnado. Vou dar um exemplo. No período da Covid, a gente usava máscara, não é isso? E aí foi vários vídeos, vocês já devem ter visto, que sem o vírus você não enxergava. Então você tinha que proteger as áreas do tocar,
para não pegar, principalmente a parte de óleos, para não pegar o vírus. Então, é a mesma coisa, aquilo que nós não vemos, mas quantos ambientes nós entramos, ou mesmo através da rede social. Gente, aqui fica um alerta, nada contra, mas já percebeu? Quanto mais você posta suas coisas na rede social, coisas íntimas, suas alegrias, né? Exemplo, as pessoas perderam. Já viu como está o ser humano hoje? Você vai num lugar, eu até entendo, a pessoa quer registrar, mas ela não, a primeira coisa que ela já quer mostrar para onde ela está. Então ela está aqui. Eu já vi até pessoas colocarem, eu estava num lugar maravilhoso, eu fui postar na rede social, estava um sol lindo, começou a chover. É incrível, a pessoa posta depois, olha, eu estive em tal lugar, mas mesmo assim, se você parar para pensar, gera inveja. A nossa alegria, gente, não estou falando das coisas, é a alegria, até a alegria incomoda. Mas obrigado, Jesus, como foi tocado hoje toda a inveja que a gente não vê. E queridos, a inveja mata. Quebra, Senhor Jesus, pelo poder do teu sangue. E Mário e Pandinha comigo, eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. 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 Enquanto eu comecei a falar inveja, várias pessoas sentiram uma angústia no peito. Põe a mão aonde você sentiu a angústia. Deus sabe onde que é. E continue repetindo comigo. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. 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 E eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. Eu sou vitorioso pelo sangue de Jesus. A maioria não está vendo, mas eu estou impondo as minhas mãos com o texto em mãos. Senhor Jesus, pelo poder do teu nome como sacerdote, hoje 30 anos, 6 meses, 25 dias, nesse jubileu de pérola, Senhor, pelo poder do teu nome, pelo poder do teu sangue, tudo aquilo que fica impregnado em volta de nós, tudo aquilo que nós não vemos, mas toda inveja, toda fofoca, toda maledicência, toda palavra de maldição lançada sobre nós, nós clamamos o teu sangue poderosíssimo. Essa vacina, essa blindagem, essa proteção divina, pelo sangue poderoso de Jesus, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A imagem é tão forte. Eu, na autoridade que a tenho como sacerdote, os coloco dentro do coração sagrado de Jesus. Olha que coisa linda. A palavra, eu os consagro. Senhor, como Pai espiritual, sou Padre. Nesse momento, não importa a sua idade, eu tenho 58 anos. Você pode até muito mais do que eu. Mas nesse momento é uma missão que me foi dada. É missão. Eu sou sacerdote. Eu os coloco, todos, eu os coloco dentro do coração de Jesus. No sagrado coração de Jesus. Suas dores, seus medos, suas ansiedades, a sua saúde mental. E obrigado, Senhor, porque a tua paz, a tua proteção envolve essa mente, o coração. Mais uma vez, repito, eu os introduzo, os coloco na autoridade que a tenho como sacerdote, no sagrado coração de Jesus. E obrigado, Senhor, porque essa proteção, esse livramento no pleno sentido da palavra bíblico,
livramento e a proteção divina. Obrigado, Jesus. Pode não vencer o amor. Jesus, eu te amo. Jesus, eu confio em vós. A alegria do Senhor é nossa força. Maria passa à frente, pisa na cabeça da serpente. Muito obrigado, Jesus. Missão. Então, ficou claro, Mário? Ler o capítulo 3. Tá? Sim. Reler. Padre, eu já li, lê de novo. Tá? Se Deus vai te iluminar, ansiedade, todos nós temos. Então, o capítulo 3, e abençoai. E a oração, principalmente, santificar. E exorcizar essa água. Que programa hoje, Senhor? Obrigado, Jesus, pelas bênçãos que o Senhor está derramando. E dentro do coração de Jesus, sendo introduzidos, colocados. É unção. Esse coração é do Senhor. Quando a gente escuta o coração, é a alegria de um pai que está ouvindo pela primeira vez, ou a mãe, o coração da criancinha que está lá. Quando sabe que a mamãe está grávida, estão grávidos. Também esse batimento é o coração de Jesus por você, por mim. No mundo que está muitas vezes morto, o coração de Jesus está vivo e nos dando vida. Vida interior e vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. É o amor, é o amor. Essas 3 palavrinhas mudam tudo. Que palavrinhas, Padre? Jesus, eu te amo. É o amor. Jesus, eu